os 5 passos para você fazer uma avaliação fisioterapeuta segura na unidade de terapia intensiva. Quando você vai atuar na terapia intensiva, o pontapé inicial de toda a sua conduta é a avaliação. Então, se você quer atender com segurança, você tem que fazer uma avaliação segura. Pode ser em uma intercorrência na UTI, pode ser um paciente num pós-operatório, um paciente em ventilação mecânica, um paciente em respiração espontânea. Pode ser um paciente que é só para progredir com a mobilização, mas você tem que ter o conhecimento para fazer uma avaliação segura desses pacientes. E uma avaliação específica da fisioterapia. E você vai sair daqui hoje dominando esse processo dos 5 passos para você conseguir fazer uma avaliação segura dentro da unidade de terapia intensiva e, com isso, atender com segurança. Primeiro ponto que a gente tem que debater e tem que ficar claro. Para você fazer essa avaliação fisioterapeuta na UTI, você tem que saber que sua avaliação é diferenciada dos outros profissionais de saúde que estão dentro da terapia intensiva. Não adianta um profissional dizer que já avaliou aquele dado ou um outro profissional dizer que já tem aquele dado. Você vai somar essas informações dentro da sua avaliação. Mas você, como fisioterapeuta, tem que seguir o passo a passo da avaliação para aí ter segurança quando você for gerar a intervenção. Se você não segue esse passo a passo, muitas vezes você faz uma intervenção que é lesiva para o paciente. Eu coloquei hoje nos stories um caso clínico que quando eu cheguei, vi o ventilador do paciente, eu fiquei com raiva e disse, como é que o pessoal atua dessa forma, que o paciente estava com acidose respiratória, hipotenso, o pessoal foi lá, aumentou a frequência respiratória, como o paciente estava hipoxêmico também, na saturação periférica, aumentaram a PIP, reduziram o tempo inspiratório, e o paciente tendo história de CDPOC, suspeita de COVID. E aí, quando foi colhido uma nova gasometria, o paciente estava pior da acidose respiratória, mesmo aumentando a frequência respiratória lá para 36 incursões por minuto. Paciente com 1,70 m, que a gente tem que calcular o volume corrente pela altura, né? Atingindo um volume minuto, que é a frequência respiratória pelo volume corrente, de 16 litros por minuto. E mesmo assim com acidose respiratória. E já no primeiro olhar da monitorização gráfica, o que é que eu observei? Hiperinsuflação dinâmica, alto PIP. O paciente estava apresentando hipotensão com a PIP de 14 centímetros de água, o que já poderia estar gerando essa queda da saturação, que o oxímetro não vai pegar direito, e apresentando essa hipercapnia com uma presença de aumento do espaço morto, já que estava tendo hiperinsuflação, hipotensão, alto PIP, repercussão hemodinâmica. E aí, o que é que a gente fez? Reduziu a frequência respiratória. Reduzindo a frequência respiratória, a resultante é aumento do tempo expiratório, começou a ganhar mais volume corrente expiratório, conseguiu baixar a PIP, porque o paciente estava hipotenso, e ganhou em volume corrente também quando a gente baixou a PIP, ficou a mais do que 8 ml por quilo de peso, mesmo com o mesmo delta de pressão, a gente conseguiu reduzir o delta e o paciente, depois de um certo tempo, foi colhida a gasometria com melhora dos parâmetros. E isso tudo é porque você, como fisioterapeuta, deve seguir um passo a passo da avaliação para não gerar uma intervenção que é lesiva para o paciente. Estou dando um exemplo de um paciente em ventilação mecânica, mas quando você domina esse passo a passo da avaliação desse paciente crítico, você reduz a possibilidade de gerar erros para os pacientes e, com isso, faz uma melhor intervenção. Então, primeiro ponto, tem que entender que sua avaliação é diferenciada e você tem que fazer todos os passos, não é pegar os dados de outras avaliações, de outros profissionais ou até de outros fisioterapeutas. Para cada paciente que você vai atender, você tem que seguir esses passos. Isso vai fazer você ter mais segurança. O que é uma avaliação segura? É você avaliar os dados objetivos que vão impedir de você gerar uma intervenção que seja lesiva para o paciente e fazer que você gere uma intervenção mais benéfica, seguindo os princípios da bioética, né? A não maleficência e o princípio da conduta mais beneficente. Então, você tem que, seguindo esse processo de avaliação, conseguir gerar intervenção que não cause lesão para o paciente. Dei um exemplo aí do caso clínico do paciente com hipercapnia permissiva e com acidose respiratória com alto PIP. Vamos dar um exemplo aí de um paciente
em respiração espontânea no pós-operatório de cirurgia bariátrica. Aí você pegou na UTI um pós-operatório de cirurgia bariátrica, em respiração espontânea, saturando bem 98%, frequência cardíaca de 92 batimentos por minuto, frequência respiratória de 22 incursões, lúcido orientado, força muscular periférica preservada, um MRC, que é a escala de avaliação de força muscular periférica, de 60, e você colocou o paciente sentado na beira do leito no primeiro pós-operatório, primeiro dia de pós-operatório, colocou o paciente para andar, e aí o paciente foi lá, começou a ter tensão, começou a apresentar síncope e quase desmaia ali com você dentro da unidade de terapia intensiva. Por que será que isso aconteceu? Se você tem um processo claro de avaliação, você tem que ter todos os dados. Um dos dados que você vai avaliar é o hemograma, é como é que está a pressão arterial e sinais vitais. E aí, se nesse paciente que você, estou dando um caso hipotético, você avaliou e a hemoglobina está em 6, e você colocou o paciente na posição ortostática. Dentro dos critérios de segurança de mobilização da terapia intensiva, é um critério que vai impedir de você gerar uma progressão da mobilização. O paciente não era hemoglobina, mas o paciente estava apresentando uma arritmia. E aí você colocou na posição ortostática, deambulou, o paciente apresentou uma síncope e ali caiu com você dentro da terapia intensiva, levou uma queda. Porque você, dentro desse passo a passo da avaliação, não identificou que ele tinha essas alterações. Antônio, é um ou outro paciente que vai acontecer isso. Mas você vai ser lembrado por ser o fisioterapeuta que o paciente caiu com você. Quando é algo que não é um erro seu, porque você seguiu o passo a passo de avaliação, e seguindo o passo a passo de avaliação, identificou os riscos para aquele paciente, ok, você está respaldado. Mas quando você não segue o passo a passo de avaliação e gera uma intervenção que é lesiva para o paciente, você vai responder pelos seus atos. Nós, fisioterapeutas, temos autonomia para gerar a nossa intervenção e respondemos pelos nossos atos. E para você ter essa autonomia com segurança, tem que fazer uma avaliação segura, uma avaliação complexa, mas específica da fisioterapia e não uma avaliação dos outros profissionais. Já vi alguns profissionais que chegam para o outro profissional e perguntam: eu posso colocar esse paciente em pé? Você pode até solicitar um parecer de um médico, você pode até solicitar um parecer, mas você tem que ter a capacidade técnica na sua avaliação, entender se esse paciente pode ou não gerar a sua intervenção fisioterapêutica. Trabalho dentro da terapia intensiva há 15 anos, mas não é porque eu trabalho dentro da terapia intensiva há 15 anos, que tenho o título de especialista em fisioterapia, em terapia intensiva, título de especialista em fisioterapia respiratória e mestrado em fisioterapia, que fez eu ter esse passo a passo na minha veia diária. Não. É por dentro da prática clínica, sempre correr atrás de ter essa autonomia, não precisar ficar dependendo dos profissionais, eu fui correndo atrás de criar um passo a passo para mim, para gerar a melhor intervenção. Isso várias vezes, né? Tanto na UTI coronária que eu trabalhava, na UTI geral. Para ter essa autonomia, temos que ter uma avaliação específica para conseguir gerar a melhor intervenção fisioterapêutica e a intervenção segura para esses pacientes. E aí tem uma história que aconteceu comigo e recebendo um estagiário. O estagiário estava no último período da faculdade e foi lá para estagiar no hospital. Ele pediu para estagiar, né? Então foi um estágio extracurricular e começou a estagiar no hospital. E aí ele dizendo que na faculdade tinha muita coisa que não era passada. E eu sei que muita coisa não é passada na faculdade, muita coisa você chega sem estar preparado, mesmo passando por pós-graduação, porque são erros de formação. Isso aí eu sei, né, que isso acontece. E aí o estagiário chegou dentro da terapia intensiva e a gente foi ver o primeiro paciente. E aí, chegando no primeiro paciente, ele disse: como é que eu faço para aspirar? Como é que eu vejo um auto-PIP? Como é que eu vejo... Eu disse: calma. Não é assim que você vai começar a mexer com o paciente, não. Não, mas eu quero aprender a fazer a aspiração, eu quero aprender a ver auto-PIP, a sincronia. Eu disse: calma. O primeiro passo é você saber avaliar. Não, mas aí a avaliação a gente vai pegando. Não, o primeiro passo é saber avaliar
para conseguir saber se você tem que aspirar o paciente, ou se você tem que avaliar uma auto-PIP, ou se você vai ter que identificar uma sincronia, se você vai ter uma intervenção e você avaliar. Aí eu peguei, isso aí, essa época ainda não tinha o computador, não era prontuário eletrônico, eu peguei vários prontuários para ele, a UTI com 10 leitos, e disse, olha, pegue aqui esses 3 prontuários e leia e saiba todas as informações necessárias com esse paciente. Aí ele, com 2 minutos, chegou para mim e disse, já li, já estou sabendo, sei o quê. Eu disse, vamos lá, vamos fazer a primeira pergunta. Qual a causa da internação do paciente na terapia intensiva? Aí ele olhou. Não, mas eu só vi a última evolução. E aí não gravei isso. Eu disse, não é gravar. Você era para ter anotado. A principal coisa, o primeiro ponto para você avaliar o paciente é saber qual é a causa da internação dentro da terapia intensiva. Senão, você não sabe nem qual é a causa, qual é a história clínica, qual é o diagnóstico que esse paciente apresenta para gerar a sua avaliação. Você tem que saber esses dados iniciais. Aí voltou lá, eu despegue todos os dados, anote tudo. Aí voltou, o prontuário começou lá a demorar. Deixa eu só falar aqui quem foi a hora que eu falei, mas só está aparecendo para mim agora. O estagiário voltou lá e foi lá ver toda a história clínica, foi ver e voltou com os dados. Faltando alguns dados, mas começou a dar o pontapé inicial de saber que a primeira coisa que você vai fazer na terapia intensiva e que você tem que aprender é avaliar. Não adianta você querer saber a sincronia, saber como vem uma auto-PIP, saber gerar uma terapia desobstrutiva, saber fazer uma técnica de imobilização, uma técnica de terapia expansiva, se você não sabe avaliar e ter o raciocínio clínico para saber a intervenção. Então, a primeira coisa é essa, é saber avaliar. E vocês vão pegar os 5 passos que você deve seguir na sua avaliação aqui hoje. Quando você avalia com segurança, gera intervenção mais segura, mais benéfica e menos maléfica para o paciente. Isso é o principal benefício? Não. O principal benefício é você salvar vidas dentro da terapia intensiva e melhorar a qualidade de vida dos pacientes quando você faz uma avaliação segura, quando você sabe o que você está avaliando e qual a intervenção que você vai gerar. Lembra, não é sobre você, é sobre o paciente. Nós, profissionais de saúde, temos que sempre pensar nisso. A primeira coisa, o primeiro benefício é você atender o paciente com qualidade, salvar a vida e melhorar a qualidade de vida do paciente. Segundo, é você ter segurança para gerar a sua intervenção. Você estar inseguro é ruim, né? Então, você fazer uma avaliação sequenciada, seguindo passo a passo, tendo os dados objetivos, você vai ter mais segurança e, com isso, você vai progredindo na carreira da maneira mais fácil. Porque você consegue discutir no hall de multiprofissional, está lá um médico, nutricionista, enfermeiro, e você vai estar dentro do round para discutir. Você não quer ter segurança para discutir no round? Então você tem que ter sua avaliação própria, sua avaliação bem definida para conseguir fazer essa discussão no round profissional, para poder conversar com um familiar que vai fazer a visita e você está lá e conversar com o familiar, dizer como é que o paciente está progredindo. Já pensou que vergonha? Chega um familiar para fazer a visita, você está lá por perto, vai conversar com o familiar e o familiar começa a falar sobre o paciente, coisas que você nem sabia, porque você não seguiu um passo a passo de avaliação e você fica perdido ali para dizer o que é que você vai fazer como fisioterapeuta. Quando você também faz essa avaliação concreta, uma avaliação específica da fisioterapia, você gasta menos tempo. Gasta menos tempo para gerar intervenção, você fica com o plantão mais tranquilo. Porque quando você tem um passo a passo para seguir, você sabe definir prioridades. Você vai estar com 10 pacientes dentro da terapia intensiva e você sabe quais os pacientes que você vai ter que gerar intervenção primeiro. Você sabe qual paciente que você vai gastar menos tempo, qual paciente que você vai gastar mais tempo. Você consegue gerenciar o seu plantão de uma maneira mais assertiva quando você tem esse passo a passo da avaliação. Isso eu falo sempre para os meus alunos, que estão começando a atuar na terapia intensiva. Alguns já têm pós-graduação, outros já têm até título de especialista, mas ainda dizem, eu fico cansado no plantão, tem coisas que eu não consigo discutir com os médicos, eu não sei como gerar a melhor intervenção, eu ainda tenho insegurança. Quando você tem um passo a passo para seguir, isso aí reduz. E você consegue gerar essa intervenção, você consegue gerenciar o plantão, você consegue discutir no hall de multiprofissional muito mais fácil. Muito, muito mais fácil mesmo. Vocês vão entender o porquê. E qual é o principal erro dos profissionais
dos fisioterapeutas durante a avaliação. Antes de dizer o passo a passo, agora eu vou abordar erros. Antes de você saber qual é a maneira correta, é bom você identificar os erros que você não pode cometer. Então, um dos principais erros é, primeiro, achar que com o que é passado para você, para os outros profissionais, você já pode ir fazer a avaliação direto no paciente. Não, você não pode. Eu já recebi o plantão, já vou direto do paciente. Não, não pode. O médico disse que o paciente está assim. Eu já vou lá, direto no paciente, já vou fazer as condutas porque o médico disse que estava assim. Não, não pode. Esse é um dos principais erros. É o pessoal chegar no paciente com dados de outras pessoas. Você vai ter esses dados a mais para você. Mas não é com isso só que você vai avaliar o paciente. Então, esse é um dos principais erros. Segundo, fazer uma avaliação inespecífica da fisioterapia. Você é fisioterapeuta. Você tem que fazer uma avaliação fisioterapêutica. Não é chegar lá e só ver sinais vitais, ver só hemograma. Aí, quantas vezes eu vejo o pessoal evoluindo no prontuário? O paciente está com hemograma cis, distúrbio hidroeletrolítico, e bota um monte de coisa. Aí não coloca como é que está a capacidade funcional do paciente, não faz uma avaliação da PI máxima, não faz uma avaliação do pico de fluxo expiratório, não faz uma avaliação da mecânica, da complacência e da resistência. Quantas vezes eu vejo isso que eu fico olhando assim, tem lá todos os dados dos exames de todos os profissionais e uma coisa que você, para avaliar, para saber como é que está a mecânica do paciente, não coloca no prontuário, diz que dá trabalho, que vai gastar tempo, pergunta quando é que tem que fazer, sempre avaliar a mecânica. Você é fisioterapeuta. Você tem que saber como é que está a funcionalidade do pulmão. Como é que esse pulmão está? Está um pulmão que tem uma complacência mais reduzida, uma resistência mais aumentada. Então, esse também é um erro clássico do fisioterapeuta, que está lá dentro da terapia intensiva e não avalia um MRC, não avalia a força muscular periférica do paciente, não avalia a capacidade do paciente ficar na posição sentada na beira do leito. O paciente já consegue gerar o deslocamento da posição deitada para a posição sentada? Não consegue. Ou o paciente já tem um controle de tronco satisfatório. Dentro lá das escalas funcionais, o paciente já tem a capacidade de ficar na posição ortostática. O paciente está traqueostomizado. Eu vou fazer o desmame do paciente da traqueostomia. Já avaliei a PI máxima para ver se o paciente precisa fazer um treinamento muscular inspiratório. Aí está lá na evolução todos os dados de avaliação lá genérica e não tem os dados da avaliação específica. Estou dizendo que uma coisa não é necessária, as duas são necessárias, mas você é o fisioterapeuta e o fisioterapeuta é o que vai botar a mão, vai colocar mais a mão no paciente, vai fazer a avaliação de força muscular periférica, vai fazer a avaliação de força muscular inspiratória e expiratória, vai avaliar a mecânica. Por isso que você salva vidas dentro da terapia intensiva, porque você, como fisioterapeuta, tem esses dados a mais. Por isso que precisa de um fisioterapeuta 24 horas dentro da terapia intensiva, porque vai ter uma intercorrência lá e você vai ver no gráfico de fluxo que tem uma obstrução e essa obstrução vai ser revertida por uma terapia de remoção de secreção e uma conduta específica da fisioterapia. Me empolguei um pouquinho, porque isso eu vejo diariamente e fui coordenador dentro da terapia intensiva e via e discutia, e muitas vezes o pessoal acha que, não, mas dá trabalho, Antônio. Não, dá muito trabalho isso. Pô. Então, se for fazer alguma coisa, faça da fisioterapia, não faça condutas que não é da fisioterapia. E para fazer condutas da fisioterapia, você tem que ter uma avaliação fisioterapêutica. Porque até quando você for discutir no round muito profissional, se você não tem os dados da fisioterapia, tá lá todo mundo falando as avaliações deles, você vai ficar calado, porque tudo já foi falado. Seja um fisioterapeuta, atenda com segurança e seja eficiente no seu tratamento, seguindo esses passo a passos da avaliação. 5 passos simples que tem que estar na sua veia. Eu falo muito isso aí, né? Tem que estar na sua veia, porque está na sua veia, está correndo no seu sangue. Você faz de forma automática, sem nem pensar. É como você está aprendendo a dirigir um carro. Quando você está aprendendo a dirigir o carro, quando você vai passar a marcha, você tem que pensar. Eu tenho que apertar agora na embreagem, depois vou puxar a marcha, vou tirar o pé da embreagem, colocar o pé no acelerador e o carro vai saindo. E depois, com certo tempo, fica no automático, você sai de um local para outro, nem sabe, muitas vezes, o caminho que você percorreu, porque vai de forma automática. Então, essa avaliação tem que ser de forma automática.
Quando você vai, a primeira vez vai demorar. Aí você vai dizer, pô, Antônio disse que eu ia demorar menos tempo no plantão. No primeiro dia vai demorar mais, porque você ainda não aprendeu a fazer dessa forma, e aí perde um pouco mais de tempo. Mas depois, quando entra na sua rotina, você vai definindo o tempo para fazer cada um desses pontos de avaliação, e aí consegue gerar a intervenção com mais segurança e a avaliação mais segura. Então, o primeiro ponto da avaliação segura é você... Parece coisa simples, né? Todo mundo faz, mas não faz. Primeira coisa é você identificar o paciente e avaliar o prontuário dele. Chegou dentro da terapia intensiva, já recebeu o plantão do outro fisioterapeuta, primeira coisa que você vai ver é a identificação dos pacientes e o prontuário. Como é a identificação? Você dá uma passagem rápida dentro da terapia intensiva para ver os pacientes, quais são os que estão em cada leito, que você recebeu o plantão, para ver se está cada paciente daquele leito, e depois vai para os prontuários, para ler o prontuário, para saber a causa da internação, o que levou à ventilação mecânica, as intercorrências que aconteceram no outro plantão, quais foram os exames que foram realizados, qual é a programação que o paciente vai ter durante o dia. Você tem que ler todos isso daí e vai anotando no seu papel lá que você recebeu a passagem de plantão ou no seu próprio papel. Esse é o primeiro passo. Passar, dar uma olhada dentro da UTI, olhar todos os leitos rapidinho, porque você já vê se tem alguma intercorrência, sabe se são os mesmos pacientes que estão lá no leito. Vai para o prontuário. Senta. Se for no computador, senta na frente do computador, vai lá para o prontuário. Se for prontuário em papel, senta, vai, pega todos. Eu quando trabalhava em hospital, que era prontuário no papel, eu sentava, ia lá, pegava o prontuário, até que voltei agora para o hospital que tem um prontuário em papel. Em um UTI ele tem de papel. Então, pegava os prontuários, colocava do meu lado, ia lá, abrindo de cada paciente, um por um. Não é chegar, faz um e vai em um, aí depois vai e volta. Não. Pega aqueles 20 a 30 minutos iniciais do plantão, senta, pega o prontuário, todos os prontuários, vai lendo, pegando as principais informações e anotando. Isso vai facilitar muito sua vida dentro aí do plantão e vai fazer você atender com mais segurança. Porque você vai ter todos os dados. O paciente vai fazer um procedimento cirúrgico agora à tarde. E disseram na passagem de plantão que era para progredir o desmame. Como é que você vai progredir o desmame do paciente para se estubar se o paciente vai fazer uma cirurgia à tarde ou vai fazer uma transferência? Você já tem lá dentro da sua programa, você já leu o prontuário. Porque muitas vezes a informação que chega em você não é a real. É a que a pessoa recebeu de manhã e passa à noite. Você tem que seguir esse processo para ler, e aí não é ler só da fisioterapia, ler evolução médica, ler evolução de enfermagem, pega lá a evolução da fisioterapia, vai ter em torno de uns 30 minutos iniciais do plantão, pegando de todos os leitos, vai ter esses dados, esse é o primeiro passo da avaliação. Então, a avaliação começa antes de você chegar na beira do leito, já com todos esses dados. Todo mundo pegou esse primeiro passo? Então, o primeiro passo é esse, é você ter esses dados da avaliação. Segundo passo, que você vai seguir para conseguir fazer a avaliação com segurança. Anamnese, pessoal. Isso daí é uma coisa básica que é esquecida dentro da terapia intensiva. O fisioterapeuta muitas vezes chega no paciente que está lúcido, orientado, e não pergunta qual a queixa principal, a história da doença atual, qual é que o paciente... mas já estava no prontuário, já me passaram a informação. Lembra que eu falei no começo da live? Você não pode confiar em todas as informações. Você tem autonomia para a sua intervenção. Se você pegou uma informação que está errada e você gerou uma intervenção que foi ruim para o paciente, você responde. Você não pode dizer, porque uma pessoa me disse. Não. Se o paciente está lá, lúcido, orientado, você tem que perguntar para ele. Você tem que chegar nele e fazer as perguntas sobre o que levou ele para dentro da terapia intensiva. Quais são as histórias das doenças anteriores? Qual é o hábito de vida desse paciente? Você tem que seguir uma anamnese para, dentro dessa anamnese, facilitar a sua intervenção. Antônio, mas o paciente está entubado. Aí é outra coisa, o paciente sedado é outra coisa. Mas se o paciente estiver lúcido, orientado, seguir no segundo passo a anamnese. E aí eu não vou discutir especificamente aqui a anamnese, né? Isso daí daria só uma live para a gente falar sobre a anamnese,
dentro da terapia intensiva, mas esse deve ser o segundo passo da sua avaliação. Anamnese. Sem vergonha, chega lá. Meu nome é... Deixa eu pegar o nome de alguém que falou aqui. Deixa eu baixar isso daqui. A Thali Magalhães. Meu nome, eu não sei se é Thali mesmo o nome dela, meu nome é Thali, eu sou fisioterapeuta que vou fazer a avaliação do senhor hoje. Tudo bem? Como é que o senhor está se sentindo? Por que o senhor está aqui dentro da terapia intensiva? Você explica que está fazendo perguntas para ter mais informações, senão ele vai dizer, todo mundo está me fazendo a mesma pergunta. Vai ver lá como é que está o nível de consciência do paciente, se está lúcido, orientado. O senhor sabe onde é que está, sabe a data de hoje e vai seguindo lá o processo da anamnese. Então, esse é o segundo passo dessa avaliação segura, para você gerar a intervenção que não cause lesão para o paciente e reduzir o risco de complicações. Então, primeira, já abordei, identificação e ler os prontuários dos pacientes, anotar os dados, saber qual é a programação e tudo mais, vou ficar repetindo aqui. Segundo, fazer a anamnese, perguntar quantas vezes eu estou no plantão e dizem que o paciente está desorientado. Aí você chega lá no paciente e fala com uma voz mais alta e o paciente, na verdade, tem um déficit auditivo. E ele diz, meu filho, é porque eu tenho dificuldade para escutar. O pessoal está falando comigo, eu não estou entendendo. Você falou mais alto, eu entendi. Então, vá lá, faça a sua avaliação, siga esse processo para ter melhores dados. Isso acontece, vocês vão ver que na prática acontece, e você não se posicione, coloque como fisioterapeuta que vai ser o líder no ambiente que você trabalha. Então, o segundo ponto que eu abordei foi a anamnese. Terceiro, inspeção, palpação e ausculta. É você avaliar o paciente de maneira clara. É você chegar e avaliar o paciente. Não é chegar, pega o esteto aí, bota de um lado, do outro, de um lado, do outro, do lado, do outro. Não palpa o abdômen, não vê como é que está a mobilidade de membros superiores, membros inferiores, não vê como está o trofismo, não palpa para ver se tem um efizema subcutâneo. Inspeção, palpação e ausculta. É descobrir, licença, palpar o abdômen, palpar o tórax, fazer a percussão, ver se tem sinal de timpanismo, ver se tem sinal de efizema subcutâneo. Teve um caso clínico mesmo, eu sempre abordo esse caso nas lives, que dentro da terapia intensiva o paciente estava 4 dias internado e eu fui fazer a avaliação dele. Quando eu palpei aqui no pescoço, cheio de efizema subcutâneo. E aí, vamos ver os exames anteriores desse paciente, né? Já tinha visto o prontuário, já tinha pego os dados, mas tinha outros que era mais antigo. E aí, quando peguei os dados antigos dos exames anteriores, tinha uma tomografia que mostrava que o paciente tinha um pneumotórax. E ninguém tinha visto. Passou despercebido. Um plantão que é 5... Cada dia tem um médico, fisioterapeuta, enfermeiro, o médico assistente, todo mundo fazendo a avaliação do paciente, passou despercebido. Porque não está gerando alterações de sinais e sintomas. Mas na palpação foi identificado um ponto, deu um passo para trás, vamos ver, faltou algum dado ser avaliado no prontuário, nos exames anteriores, e foi visto um pneumotórax do paciente grande que depois teve que até que ser abordado. Por quê? Porque foi seguido um passo a passo, para não deixar passar informações e, com isso, atender com segurança. Então, faça a inspeção, palpação e ausculta. Outro exemplo clássico que acontece, os alunos do Fisioterapia Intensiva, do curso de formação de Fisioterapia Intensiva, a gente dá uma teleconsultoria. Então, ele está com o paciente, está com dúvida, manda mensagem para o WhatsApp durante os 3 primeiros meses do curso. Os outros é direto no sistema, mas os 3 primeiros é direto no WhatsApp. Ele manda lá a pergunta. Eu estou com um paciente aqui, o paciente está mal adaptado na ventilação mecânica. Aí eu digo, vamos lá, os processos de tomada de decisão. Dentro do método, a gente tem um processo de tomada de decisão para gerar a melhor intervenção. Mandam as mensagens, perguntam lá, e eu digo, vamos seguir o processo de tomada de decisão. Você palpou o paciente? Palpei. Palpou o abdômen? Não palpei. Coloque a mão no abdômen do paciente. Espere em torno dos 40 segundos a 1 minuto. O que é que você está sentindo? Aí ele palpou no abdômen e disse, demora uns 40 segundos, depois o paciente libera o abdômen. O abdômen está duro, dá umas 4, 5 respirações com o abdômen duro, e depois ele libera, e aí na hora que ele libera, faz o volume corrente gigantesco. Eu disse, aí, você identificou. Você olhou no ventilador,
no momento que olhou, viu o volume corrente lá que estava entrando baixo e não viu o momento que fazia um volume corrente gigantesco. O paciente está mal adaptado, assumindo a ventilação mecânica, fazendo esforço respiratório. Esse paciente vai ter que ser sedado, ou você vai ter que dar um delta de pressão maior para inibir o drive ventilatório dele. E aí o pessoal vai ter a capacidade ali para tomar a melhor decisão. Mas veja, é uma avaliação que tem todos os dados. Tinha uma paciente jovem, uma criança, 7 anos, mas a criança era mais desenrolada do que tudo no mundo. A criança com 7 anos, com fibrose cística, já tinha ficado internada várias vezes da terapia intensiva. Ela já sabia melhor as condutas do fisioterapeuta do que todos os fisioterapeutas. E aí a gente entrava no quarto para atender ela. A unidade de terapia intensiva tinha os quartos separados. E ela até dizia, Hernande, dizia que eu parecia com a Hernande, ela dizia na época. E aí, quando entrava para atender ela dizia, você não vai fazer isso de avaliação, não? Você vai fazer o EPAP, não? E o shake? Ela já sabia tudo. Então, tem criança também que você vai perguntar, vai ter informação, você vai saber o que a criança está sentindo, se está com dor. Você vai ter que fazer aí, seguir esse processo. Lembrando que a live daqui não é sobre pediatria, mas você deve seguir esse processo, vai facilitar. Então, depois que você fez inspeção, palpação, ausculta, e na inspeção, estou colocando junto, você vê a inspeção dinâmica, inspeção estática, avaliar lá o gráfico do ventilador mecânico, avaliar a mecânica ventilatória, já vai vir nos testes específicos, mas você avaliar tudo que você pode olhar, anotar, deixar lá anotado, você ter esses dados para você saber como vai gerar a intervenção, você vai fazer inspeção, palpação, ausculta, inspeção estática, dinâmica, movimentar, ver a mobilidade, palpar, colocar a mão, ver trofismo, ver se tem hipertonia. Você vai fazer todo esse processo para não perder dados. Tem fisioterapeuta que muitas vezes atende o paciente, nem sabe que o paciente é amputado, porque não descobriu para ver que o paciente tem amputação. Aí chega na hora de escrever, escreve mobilização dos 4 membros, porque nem mobilizou. Isso acontece, minha gente, acontece. Desculpa, mas acontece. Então, siga esse processo para fazer esse atendimento seguro. Então, depois de anamnese, inspeção, palpação e ausculta, que seria o terceiro passo, você vem para o quarto passo, que são exames complementares e testes específicos. Os exames complementares que você já pegou antes, você já vai ter dentro desse passo para somar a sua decisão. Tem exames complementares que você só vai pegar depois, quando você faz esse processo de avaliação, porque você viu que há necessidade de ver esse exame. Então, tem aqueles que já tem, então, se já tem uma gasometria, você já viu antes. Se você já tem uma radiografia de tórax, você já viu antes, lá naquele processo de identificação e avaliação do prontuário. E tem outros que você vai ver depois e pode solicitar. Então, você fez toda uma avaliação até o momento e pode solicitar uma nova gasometria, ou pode solicitar uma nova radiografia de tórax. E aí você vai, nesse outro momento, para ajudar a sua tomada de decisão. E você vai fazer testes específicos nesse quarto passo. Avaliar a mecânica, complacência e resistência. Se for necessário, fazer um teste de respiração espontânea. Avaliar uma PI máxima. Fazer uma dinamometria. Avaliar uma escala funcional. Aí você vai ser o fisioterapeuta fazendo os testes específicos da fisioterapia. Avaliar o pico de fluxo respiratório, avaliar a capacidade vital. Poderia passar o dia falando aqui testes que você pode fazer para ter dados objetivos para gerar a melhor intervenção. Pegou lá um paciente, seguiu todo esse processo, chegou nos testes específicos, tem uma capacidade vital lenta, feita no ventilômetro de 40 ml por quilo de peso predito, MRC de 60, consegue fazer sem ficar na posição deitada para a posição sentada sem auxílio, consegue passar da posição sentada para a posição ortostática sem auxílio e está 5 dias sem deambular dentro da terapia intensiva. Por quê? A primeira coisa que você vai ter que se perguntar. Por quê? Quando você tem esse passo a passo, você não só tem segurança para atender, como você não deixa de gerar condutas, porque você vai fazer a avaliação concreta. Não vai ter preguiça. Não tem preguiça. Siga esse passo, porque eu chego lá, vamos lá, teste específico, o paciente está lúcido, orientado, vamos tentar colocar o paciente na posição sentada, se não tem nenhuma contraindicação que você já viu lá na história do prontuário, já viu na anamnese, inspeção, palpação, acho que você já tem os dados, você já vai fazendo uma avaliação com intervenção para conseguir definir
as condutas de maneira mais específica. Lembrando, o primeiro passo, identificação e avaliação do prontuário. O segundo passo, anamnese. Terceiro passo, inspeção, palpação, ausculta. Quarto passo, exames complementares e testes específicos. E agora vem para o final, definição do plano terapêutico e reavaliação. Você chega nesse último passo com todos os dados necessários para gerar uma intervenção segura e com qualidade para o paciente. Porque você não perdeu nenhum dado, você tem todos os dados objetivos, você tem os dados subjetivos da sua avaliação que você fez com o paciente, que você acha que está apresentando, tem os dados que você mediu, você tem todos os sinais e sintomas, os exames complementares, você consegue, a partir disso, gerar a intervenção, definindo um plano terapêutico de médio, curto e longo prazo. Hoje, esse paciente tem condição de fazer isso, daqui a um dia ele vai ter condição, provavelmente, de fazer isso, daqui a outro dia ele tem condição, provavelmente, de fazer isso. E aí você já coloca dentro do seu prontuário, da sua evolução, já discute no hall de multiprofissional desse jeito. Vai chegar um médico assistente para discutir lá o paciente, você já chega passando as informações dessa forma, você começa a ser visto de outra forma dentro da terapia intensiva. E o principal, salva vidas, atende com qualidade e é respeitado dentro da terapia intensiva, atendendo com segurança. Não tem como. Quando você segue um processo assim, quando você tem os conhecimentos teóricos, conhecimentos práticos, iniciativa e atitude para se posicionar, que são os pilares da minha formação, conhecimento da formação que eu faço com os meus alunos, né, que é o conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude, e tem esses passo a passos, e segue os processos, e tem o conhecimento básico bem formado, você tem segurança para atender na terapia intensiva e gera a melhor intervenção.